Da última vez que você abasteceu o carro, uma parte do que você pagou na bomba foi determinada pelo preço de um grão negociado na Bolsa de Chicago. O preço do contrato futuro de milho influencia o que você paga ao abastecer seu carro. Desde agosto de 2025, a gasolina brasileira contém 30% de etanol. Boa parte desse etanol vem do milho. E o milho tem seu preço de referência global formado nos contratos futuros da CME. Neste vídeo, você vai entender como essa cadeia funciona, de que forma produtores rurais e distribuidores de combustível usam os contratos futuros para se proteger e o que o investidor pode aprender com essa dinâmica. Eu sou o Raoni Rossetti, CEO e fundador da Melver, e estou no mercado há cerca de 20 anos. Esse conteúdo é educacional e faz parte da série sobre os produtos da CME Group. Nada aqui é recomendação de investimento. O Brasil colheu 141 milhões de toneladas de milho na safra 2024-2025. É a segunda maior produção da história do país e a segunda maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. 78% desse volume vem da safrinha, a segunda safra de milho, plantada após a colheita de soja, principalmente no Centro-Oeste. É esse milho que abastece os frigoríficos, as fábricas de ração e, cada vez mais, as usinas de etanol. Agora, eu preciso te contar algo importante. Apesar de toda essa produção, o preço de referência do milho brasileiro não é formado aqui. Ele é formado em Chicago. Os contratos futuros de milho da CME, que tem ZC como código de negociação, são o benchmark global. É esse preço que exportadores, tradings, usinas e distribuidoras usam como referência para fechar contratos no Brasil. Isso significa que uma seca no cinturão do milho americano, uma mudança na política de biocombustíveis dos Estados Unidos, ou até uma tensão geopolítica que afete o escoamento ucraniano, pode refletir no preço do etanol brasileiro e no que você paga na bomba. A cadeia entre o milho e o combustível no seu tanque tem 4 elos principais. O primeiro é o produtor rural. Ele planta milho e precisa saber quanto vai receber pela colheita daqui a 6 ou 8 meses. O problema é que o preço pode cair muito entre o plantio e a colheita, e isso pode destruir a margem da safra. O segundo é a usina de etanol. Ela compra milho para processar e vender etanol. Se o milho ficar caro, o custo de produção do etanol sobe e a margem da usina encolhe. O terceiro é a distribuidora de combustível. Ela compra etanol das usinas e mistura da gasolina antes de distribuir para os postos. Se o etanol subir, o custo da gasolina sobe junto. O quarto elo é você, do posto de gasolina. Cada elo dessa cadeia está exposto à variação do preço do milho em Chicago. E é exatamente por isso que os contratos futuros de milho da CME existem, para que cada participante possa travar um preço com antecedência e eliminar essa incerteza. Um exemplo concreto. O Brasil aprovou, em junho de 2025, o aumento da mistura de etanol na gasolina de 27% para 30% com vigência a partir de agosto daquele ano. Essa mudança aumentou a demanda por etanol e, consequentemente, por milho. Uma usina que não travou seu preço de milho antes dessa decisão ficou exposta a uma alta de custo significativa. Uma que usou os futuros da CME para se proteger já havia garantido seu custo meses antes. O contrato padrão de milho da CME, o ZC, representa 5.000 bushels. Estranho essa palavra bushel, não é? Mas nós já falamos dela aqui quando apresentei os contratos futuros de commodities do CME. O bushel é equivalente a cerca de 35,24 litros e 5.000 bushels equivalem a 127 toneladas métricas. O ZC é o contrato mais líquido do mercado de grãos global, com mais de 350 mil contratos negociados por dia e mais de 1,7 milhão de contratos em aberto. Os vencimentos disponíveis são março, maio, julho, setembro e dezembro, alinhados com os ciclos de safra do hemisfério norte, que é o principal produtor global. Para o investidor que quer exposição ao milho em tamanho menor, a CME lançou em fevereiro de 2025 o micromilho, com 1/10 do tamanho do contrato padrão e liquidação financeira.
sem entrega física, sem a necessidade de lidar com armazenamento ou logística. Um detalhe importante para o produtor ou empresa brasileira: o contrato de milho na CME é cotado em dólares por bushel. Isso significa que, além do risco de preço do grão, existe o risco cambial. Uma operação de hedge completa costuma envolver os dois: o futuro de milho da CME e um contrato de câmbio para travar a taxa de conversão. Para o investidor, o mercado de futuros de milho oferece 3 perspectivas úteis. A primeira é a leitura de cenário para o setor de combustíveis. Se o milho está subindo com força, o custo do etanol tende a subir junto, o que pode pressionar a inflação de combustíveis no Brasil. Isso tem impacto em índices de preço, em empresas de logística, em qualquer setor sensível ao custo de transporte. A segunda é o posicionamento em commodities agrícolas. O micromilho da CME permite ao investidor se expor ao ciclo de grãos com capital menor, sem precisar lidar com entrega física, seja para capturar um movimento de alta em período de entre-safra ou para se proteger uma carteira exposta ao agronegócio. A terceira é o monitoramento de correlações. O preço do milho está correlacionado com o preço do etanol, com o custo de ração animal e com a margem de frigoríficos e empresas de proteínas. Ao acompanhar o ZC, você tem uma leitura antecipada sobre pressões de custo em setores que dependem diretamente do grão. Você pode, inclusive, alertar seus clientes, caso você seja um profissional do mercado financeiro, ou seus amigos investidores, que dependem dessas correlações para eles elaborarem algum tipo de proteção. Mas olha só, atenção, como em qualquer contrato futuro, existe alavancagem envolvida. Movimentos de preço podem amplificar ganhos e perdas. E no caso do milho, a volatilidade pode ser alta em períodos de clima adverso, especialmente durante os meses de julho e agosto no hemisfério norte, quando o calor seco pode comprometer a polinização e derrubar estimativas de safra muito rapidamente. O milho é uma das commodities com maior impacto direto no dia a dia do brasileiro, desde o preço do frango, da carne, do leite e agora, cada vez mais, no combustível que você coloca no carro. E o preço de referência desse mercado é formado, em Chicago, nos contratos futuros da CME. Para o produtor rural, a usina de etanol e a distribuidora, os futuros de milho são uma ferramenta de sobrevivência. Para o investidor, eles oferecem uma janela para entender dinâmicas que afetam toda a economia real brasileira antes que isso apareça nos noticiários. Agora eu quero ver você. Você acompanha o preço do milho como parte da sua leitura de mercado? Coloca aqui nos comentários. E se esse conteúdo foi útil, foi interessante para você, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que eu publicar um novo vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.